pode dizer que o país vive um estado de normalidade democrática com uma situação dessa, minhas amigas e meus amigos? Por favor, pelo amor de Deus. E aqui não vai, reparo as pessoas físicas dos ministros e das ministras pelos quais eu tenho respeito, apreço e com alguns amizade, inclusive. Não estou falando de outra coisa. Estou falando de instituições da República, do equilíbrio, da relação entre elas. Nós temos uma outra aí também, permanente, que é a decisão sobre a construção de uma ferrovia que ligaria o município de Sinop, a área mais dinâmica da economia do Brasil. Eu diria que é a única área dinâmica que existe na economia do Brasil, que é a da agricultura, da pecuária, da agroindústria. E um porto moderníssimo que eu visitei, percorri no ano passado, senadora Ana Amélia, de carro, dirigindo toda a Transamazônica. Não estou falando de ouvir dizer, estou falando de ir lá. Fui a Miritituba, fui a Sinop, 933 quilômetros de ferrovia. Bloqueadas por uma decisão monocrática do Supremo há 3 anos, em março de 2020 ou 2021, essa decisão foi tomada. E permanece até hoje a pedido de uma ONG e de uma instituição do Estado brasileiro, do Ministério Público Federal, que na Amazônia é o braço jurídico das ONGs. O Estado brasileiro na Amazônia é o braço jurídico das ONGs. Procuradores que são membros de conselho de ONG, que não recebem produtores, como eu vi em Altamira, mas comungam com essas organizações não governamentais como se fossem vinho da mesma pipa e farinha do mesmo saco. Pois bem, o meu saudoso tataravô, e o Apolinário, o Ribeiro, que tem o mesmo nome dele, foi prefeito da minha cidade em 1892. Lá na periferia do Brasil e na periferia de Alagoas, que é o sertão das Alagoas. Viçosa, ele foi prefeito de Viçosa. E sabe por que é que nós sabemos que ele foi prefeito de Viçosa, deputado Evair? Porque foi na gestão dele que a ferrovia foi inaugurada em Viçosa, em 1892. E 130 anos depois ou mais, nós não temos direito de ter a ferrovia no lugar mais dinâmico da nossa economia, barrado por uma ONG, com o Estado brasileiro. O Supremo acolhendo o pedido do Ministério Público Federal. Isso não tem sentido, isso tem que ser bloqueado. Ou o Brasil vai afundando nesse pântano. Isso tem que ser bloqueado. Essa casa, amanhã ou depois, tem que reunir em uma grande emenda à Constituição o restabelecimento da ordem jurídica que a Constituição queria escrever e que hoje, marco temporal, está lá no artigo 231. Eu fiquei 24 anos nessa casa, nunca ouvi nem um comentário de cafezinho a ideia de que ele não existisse. Ministério Público Federal, não, tem que se tirar do Ministério Público Federal o direito de barrar obra de interesse nacional. Obra que gera emprego, tributo, divisas, não pode ser barrada pelo Ministério Público Federal. Alguém tem que colocar isso na Constituição. O Ministério Público Federal já cumpre um excelente papel combatendo a corrupção. Agora, barrar o desenvolvimento do país, não pode. E o Supremo tem que voltar a ser um tribunal constitucional, respeitado, acatado, acolhido, mas não pode ser um tribunal de tudo. Tribunal que decide a escolha de ministro, a escolha de delegado, que substitui o Congresso em legislar sobre comportamento, sobre coisas que é claramente atribuição do Congresso, da Casa do Povo, que tem como ouvir todo mundo. Bem, então, eu creio que o momento é mais do que apropriado para que esse erro seja revisitado. Quem sabe dessa vez os produtores excluídos, expulsos, contra a sua vontade e contra a vontade dos indígenas, eles sejam ouvidos dessa vez. Quem sabe as próprias
populações indígenas sejam ouvidas, o governador de Roraima seja ouvido, a Assembleia Legislativa seja ouvida, o Tribunal de Justiça seja ouvido. Quem sabe a sociedade seja ouvida, porque ela não é ouvida. E o resultado hoje, deputada Silva, o resultado hoje é que eu calculei isso, fui lá na Assembleia Legislativa de Roraima, reuni lá com o consultor do presidente do deputado Soldado Sampaio. Ele me deu os cálculos. Roraima hoje tem reduzida para a atividade econômica uma área de 5,94% do Estado. Todo o resto está imobilizado. Tem área indígena, tem unidades de conservação ou federal ou estadual, e do resto ainda tem a lei do Código Florestal que tira 80% do 89% do Estado. 89% do Estado. Imobilizado. E agora ainda tem mais projetos de ampliação de unidades de conservação e de novas áreas indígenas. Eu disse lá numa entrevista com o nosso Fará, eu digo, o governador, a Assembleia Legislativa, não podem permitir uma coisa dessa. Não pode, é um ultraje. Um ultraje. Você aceita tudo, o ultraje não. Certo. A honra não, porque isso não diz respeito à política, diz respeito à honra de quem vive e governa o Estado. Mesma coisa está lá no Amapá. Eu fui no Amapá com o convite do governo para discutir petróleo. Proibiram o poço de petróleo lá na margem equatorial. Na margem equatorial da Guiana pode. Tem 11 bilhões de barris de reserva já. Eu sou secretário das Relações Internacionais do município de São Paulo. Recebo a ligação de empresários amigos meus. Ribeiro, me marca audiência com o embaixador da Guiana em Brasília. Eu digo, para quê? Nós vamos abrir uma empresa na Guiana. Empresa química. Eu digo, mas por que não abre no Brasil? Eu disse, porque lá o petróleo é mais barato, o gás é mais barato, o imposto é mais barato, o licenciamento é mais rápido. Eu vou dizer o quê? Vou dizer o quê exatamente para eles? Agora, no Amapá, nós temos 142 mil quilômetros quadrados. 142 mil quilômetros quadrados são 14 milhões e 200 mil hectares. 14 milhões e 200 mil hectares. E eu perguntei ao presidente da Federação da Agricultura que estava lá. Eu disse, o senhor tem quantos desses 14 milhões e 200 mil hectares cultivados? 5 mil. Eu disse, isso é menos do que tem o município de São Paulo. Qualquer município do estado de São Paulo tem mais de 5 mil hectares. Porque bloqueado eram 30 mil, 25, 20, 15, e isso vai desaparecer porque é uma atividade de risco. Você criar uma vaca ou plantar uma roça no Amapá é criminalizada a atividade. Num estado que tem 73% da população vivendo de transferência de renda. Tem uma evidência maior do fracasso dessa política? Há alguma evidência maior? Divulgaram os dados do IBGE, do índice de analfabetismo por município. O maior índice de analfabetismo do Brasil é no município que tem o maior índice de população indígena. Por quê? Porque essa política não alcança a população indígena. Entre a população indígena estão os indicadores de maior índice de mortalidade infantil, maior índice de analfabetismo, maior índice de doenças infecciosas. Quando eu fui lá, que entrei na maloca do Yanomami, que voltei, lá no Hospital das Clínicas, um amigo meu disse, faça logo um exame de tuberculose, porque existe uma tuberculose disseminada entre as populações indígenas de Roraima. Isso foi em 2000, 99, 2000, dizer que é hoje que a situação, não, os índios com as costelas de fora, eu vi dentro da maloca, o estado de subnutrição, 9 milhões e 600 mil hectares, 96 mil quilômetros quadrados, mais do que o estado de Santa Catarina. Resolveu a questão dos índios? Não resolveu nada. Não resolveu nada. Ou seja, porque não é questão da terra, é a questão de incorporar esses irmãos ao projeto de desenvolvimento do país, oferecer a eles alguma condição de vida que essa política não oferece. Estão todos eles nos zongueiros.
E algumas lideranças cooptadas vivendo em Paris, vivendo em São Paulo, arranjando mandato em São Paulo, porque não podem andar na Amazônia. Porque não são aceitos na Amazônia. Não são. E não representam os indígenas da Amazônia, nem a Amazônia. Representam os interesses internacionais. Por essa razão que eu digo, não é uma questão ideológica. É uma questão do interesse do Brasil e do interesse contrário ao Brasil. Senão nós não teríamos esse relatório do Lindenberg. A minha opinião na época, que falei com o presidente Lula, a bem da justiça, eu e o ministro Zé Dirceu falamos, isso é um erro que está sendo cometido, um erro grave, fazer essa demarcação dessa forma. Então, é um problema do interesse nacional, do interesse do Brasil, uma área que vai sendo ocupada, 2/3 de nosso território, Dona Cristina. Cada vez mais ocupada por quê? Pelo narcotráfico e pelas ONGs. O governo, de fato, da Amazônia, eu vi isso em Manaus. Diz, olha, está voltando agora da fronteira, o prefeito disse, não sou mais o maior empregador do município, perdi o posto para o narcotráfico. Por que essa garotada não tem o que fazer? Por que é que tem prostituição? Porque não tem atividade econômica. A família ou morre de fome ou põe uma menina numa canoinha levada pelos irmãos para subir num barco e ganhar 10, 20 reais. Pessoal, é isso. Eu vi isso em Altamira. E percorrendo ali, pela orla de Altamira, aqueles aparatos da Polícia Federal, da Força Nacional, da FUNAI, do IBAMA, helicópteros, carros, viaturas. Para quê? Para essas operações. Para expulsar os ribeirinhos. Para entregar isso ao governo, sei lá do que, do futuro. Então, não é só a produção de arroz que foi confiscada e foi reduzida. Vamos substituir a palavra crime por erro, por esse grave erro que foi cometido. E que pode ser reparado, está ao nosso alcance. Felizmente está ao nosso alcance. Reparar esses erros. Não é a coisa mais difícil que será feita na história do Brasil. Mais difícil foi incorporar Roraima ao território nacional, incorporar a Amazônia. Nossos antepassados fizeram isso. Os bandeirantes, os indígenas, as missões religiosas, os portugueses, fizeram isso. Nos entregaram esse patrimônio. E nós não vamos deixar escorregar pelas mãos. Pelo amor de Deus, só faltava isso. O mais difícil eles fizeram, que aquilo foi cobiçado 400 anos. O holandês queria aquilo, o francês queria aquilo, o inglês queria aquilo, o espanhol queria, todo mundo queria. E o esforço desses antepassados prevaleceu. Então o esforço maior foi deles. Nossa, perto do que eles fizeram, é uma filigrana jurídica. Eles fizeram no MUC. Derramaram sangue para fazer isso. Pedro Teixeira saiu lá de Cametá, levou 2 anos para ir até o Equador e voltar. Com 2 mil índios na canoa e na flecha. Agora todo mundo vai de avião para Roraima. Vai de lancha, vai de voadeira, não, meu irmão. Pedro Teixeira foi do remo. Era o remeiro, subindo o rio. Depois voltou. Então essa dificuldade não é tão grande. Certo? Então precisa ter energia, vontade, convicção. E um pouco de coragem para enfrentar essa situação. Certo? E ajudar o Brasil a resolver na área da segurança alimentar uma coisa que para nós é fácil de resolver. Você tem terra, você tem recursos naturais, você tem clima, você tem... Estava lá em Santarém, fui tomar um banho no Tapajós, um amigo que me levou disse, isso aqui altera de temperatura por ano 2 graus. Quando sobe muito é 2 graus, quando desce muito são 2 graus. Essa é a situação que nós temos na Amazônia. Vamos nos queixar, não, agradecer a Deus por ter nos dado tantas possibilidades. Eu digo, terminando, deputado, um país é formado de 2 circunstâncias. Um é o destino, a natureza, a geografia. Isso nós nos conhecemos. Nós temos aqui, nesse continente. 17 mil quilômetros de fronteira. Com toda a água do mundo,
340 mil quilômetros quadrados de água doce de superfície, e a China produzindo mais peixe amazônico do que nós. Tem cabimento? Mas produz. Mas nós recebemos isso, a natureza e o destino. O resto são as escolhas. Só que as escolhas estão ao alcance dos homens resolver. Certo? Então vamos aproveitar aquilo que a natureza, que Deus nos ofereceu com tanta generosidade, e vamos fazer melhores escolhas para ajudar o destino e não atrapalhar como tem sido feito. Muito obrigado.